Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença no nosso webinar sobre estratégia de proteção, se a sua empresa está preparada contra ransomware. Hoje contaremos com o apoio dos especialistas da Hexagrid para que você possa entender todos os detalhes dessa solução. Faço um breve relato aqui da apresentação da Starlink. Nós somos uma revenda e consultora de tecnologia da informação, atuamos há mais de 20 anos no mercado, representamos os mais renomados players de tecnologia, contando com soluções de armazenamento e processamento de dados, compliance, virtualização, segurança da informação, backup e replicação. Deixo abaixo o nosso site, caso queira conhecer um pouco mais da Starlink e o nosso portfólio completo. Deixo agora a palavra com a Hexagrid. Só gostaria de solicitar para que vocês deixem o microfone no mudo. No final, nós abriremos para perguntas e interações. Obrigada por tudo, bom evento. Obrigado, Laís. Aqui é o William falando. Só quero agradecer aí pela organização do evento e vou passar a palavra para o Rafael, o engenheiro de sistemas da Hexagrid, que vai fazer a apresentação e no final a gente retoma. Se tiver perguntas, comentários, a gente volta no final, tá bom? Rafa, pode ir. Pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Rafael Carvalho, eu sou engenheiro de sistemas para a Hexagrid no Brasil. E hoje eu vou com a parceria com a Starlink. Como? Perdão. Alô? Bom, em parceria com a Starlink, né, nós vamos apresentar aqui um pouco das nossas soluções, como a gente pode ajudar vocês a proteger melhor o ambiente de vocês. Bom, antes de dar... Opa, cara, isso é um probleminha aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela, não? Eu recebi uma mensagem que parou o compartilhamento. Alô? A tela não está passando, não está reprojetando. Agora voltou. Agora voltou. Bom, recebi um pop-up aqui de que tinha parado o compartilhamento, não entendi por quê, mas enfim. Bom, antes da gente dar efetivo início aí aos detalhes técnicos da nossa solução, como a gente pode apoiar vocês tecnicamente, eu queria só destacar, né, alguns fatores que são diferenciais da Hexagrid, né, das nossas ofertas, das nossas soluções, e são resultados que a gente consegue obter nos nossos clientes hoje, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu queria destacar é que nossa plataforma é capaz de proporcionar tanto backups quanto restores muito mais rápidos do que vocês estão hoje acostumados, experimentando dentro do ambiente de vocês, tá? Então, a gente tem aí algo como 3 vezes mais rápido os seus backups e uma coisa como 6 vezes mais rápido os seus restores, tá? Isso é o que a nossa tecnologia consegue proporcionar de diferente em comparação com qualquer outra tecnologia de armazenamento de backup do mercado. Mas mais do que proporcionar backup e restore mais rápido, tá? Eu acho que o grande diferencial mesmo, quando a gente fala do negócio, tá em possibilitar que você tenha garantia com relação aos seus SLAs, tá bom? Então, a gente consegue garantir não só SLAs de backup, como também SLAs de restores, né? Isso tá muito, eu vou destacar como nossa arquitetura funciona, né? Isso está muito atrelado à maneira como a nossa arquitetura é construída, que é bem diferente das alternativas que hoje tem aí os nossos competidores. Além disso, né, a gente consegue proporcionar um custo de propriedade muito inferior ao que o mercado tem de experiência com outras plataformas, tá? Isso se deve também à nossa arquitetura, mas também à maneira com que a gente se relaciona com o mercado. Eu vou mostrar alguns aspectos aqui que reduzem bastante o custo de propriedade total, né? O custo de propriedade ele é composto pela aquisição, pela manutenção, né, pelo custo do dia a dia e pela troca, tá? Então, a gente consegue proporcionar um custo de propriedade na nossa plataforma bastante inferior ao que as outras plataformas podem possibilitar. E aí, por último, mas não menos importante, eu diria pelo contrário, né, até o grande assunto do webinar,
é justamente a questão são as questões de segurança, né? Nossa plataforma tem aspectos de segurança que se diferenciam bastante do que o mercado tem a oferecer, né? Então, vou mostrar para vocês alguns nossos recursos de segurança, como a gente pode apoiar vocês, inclusive com relação a ransomware, né? A proteger e garantir que vocês sejam capazes de recuperar o ambiente de vocês em caso de um ataque. Bom, antes da gente entrar efetivamente na Exagrid, né, vamos entender como que o mercado se posiciona para armazenamento de backup hoje, né? Então, a gente tem basicamente duas vertentes de armazenamento de backup em disco. Eu posso ter um disco de baixo custo, né? Eu estou falando de um storage convencional, um storage NetApp, por exemplo, um storage HP, um storage de Dell, de baixo custo, né? Alta densidade, onde eu vou fazer o armazenamento dos meus dados sem nenhum tipo de otimização ali, né? Nesse caso, a gente pode esperar desse tipo de arquitetura, tá? Backups rápidos e restores também razoavelmente rápidos, né? Só que, por outro lado, quando a gente começa a colocar retenção, quando a gente começa a colocar múltiplas cópias dentro dessa arquitetura, essa arquitetura passa a ser bastante custosa, né? Então, imagina que eu tenho um ambiente a proteger, esse ambiente tem algo como, por exemplo, 100 terabytes. Se eu fizer 12 cópias mensais dos meus 100 terabytes numa arquitetura desse tipo, eu vou estar falando aí de algo como um PET 200, um PET e meio de área de disco necessária para fazer esse armazenamento. Então, quanto maior a minha retenção, mais custosa fica essa infraestrutura, tá? Por outro lado, o mercado tem a nos oferecer equipamentos de otimização de armazenamento para backup, né? E esses equipamentos de otimização para armazenamento de backup, eles são equipamentos de deduplicação inline, né? Deduplicação em linha, tá? E a gente tem vários modelos, né? Os mais famosos aí, o Data Domain DMC, o Star Wars da HP, os appliances da Veritas, para quem é cliente da Veritas, tá? Para quem é cliente da NetBackup, entre outros, né? A gente tem da Quanto, enfim, tem uma série de fornecedores desse tipo de solução, tá? Bom, se por um lado, né? Se por um lado eles me economizam infraestrutura porque eles otimizam o armazenamento, né? Então não preciso mais daquele um PET 200, um PET e meio de área de disco para fazer o armazenamento da mesma rotina de backup. Agora eu vou precisar de algo como talvez 150, 200 teras para fazer esse mesmo armazenamento. Por outro lado, ele me proporciona backups e restores mais lentos do que a estratégia anterior, né? Isso se deve ao fato de que, como esses equipamentos processam o dado durante a movimentação do dado, né? Lógico, eles oneram a transferência da informação de um lado para o outro, tá? Bom, a Exagrid olhou para isso e pensou como poderia resolver essa questão, né? Como que poderia resolver essa dicotomia entre performance e custo, tá? E o que nós temos hoje a oferecer para o mercado, tá? Nossos equipamentos, eles contam com o melhor dos dois mundos, tá bom? Então, se por um lado você vai ter a performance de backup e de restore equivalente ao uso de um storage convencional, por outro lado também você vai ter a economia de armazenamento, a economia de custo associada ao equipamento de deduplicação convencional do mercado, tá? Então, os nossos equipamentos, eles têm 2 tiers, tá? Então, é uma arquitetura de backup, é uma arquitetura de armazenamento tierizado. Então, eu tenho um tier de performance, um cache, né? Uma área que vai te dar alta performance para fazer backup e restore. E, ao mesmo tempo, eu tenho também um tier de armazenamento para longa retenção, onde eu vou ter a economia que está associada à deduplicação, está associada à otimização das informações. Bom, como que isso funciona, então, né? Bom, vamos fazer um pequeno comparativo aqui das soluções de armazenamento com deduplicação em linha versus o que a Exagrid oferece, tá? Quando a gente olha para um processo de armazenamento de um equipamento com deduplicação em linha, tá? O que ele está fazendo? Durante a movimentação do dado, durante a transferência da informação, a extração e transferência da informação, ele está manipulando aquela informação para entregá-la já pronta, já otimizada para o repositório de armazenamento. Lógico que ao fazer isso, né, são cálculos matemáticos, ao fazer isso, eu estou onerando a transferência, né? Então, eu nunca estou trafegando a informação na velocidade que eu conseguiria trafegar se ela não estivesse sendo manipulada, tá bom? Já a Exagrid faz isso de uma maneira bastante diferente, tá? Aquele nosso primeiro tier, né, o tier de performance, o cache, né, ou o nome que a gente dá para esse tier é landing zone, né? Ele não recebe os dados pré-deduplicados, né? Então, ele recebe os dados brutos da maneira com que o sistema extrai, tá? Com isso, a gente consegue garantir uma performance de transferência, uma transferência próxima daquilo que o seu ambiente é capaz de transportar, tá? Então, a gente não está manipulando a informação durante a transferência. Com isso, eu não estou onerando o tráfego da informação. Você vai fazer backup tão rápido quanto a infraestrutura for capaz de prover os dados para o Exagrid,
tá bom? Por outro lado, quando a gente olha para o aspecto de restore, né, todos os demais equipamentos do mercado, eles só têm armazenada aquela informação otimizada, né? Então, qualquer restore, qualquer recuperação de informações que eu vá fazer num equipamento desse tipo, eu sou obrigado a fazer um processo que é chamado de reidratação, né? Que é a reconstrução da informação da forma como ela era, para eu poder devolver para a origem, tá? Então, assim, o Gartner diz que num processo de reidratação você pode esperar algo entre 3 a 8 vezes o tempo do backup, né? Então, o impacto que você vai experimentar nesse tipo de processo de recuperação, ele é geralmente próximo de 8 vezes o tempo que você demorou para fazer a cópia da informação. Então, se você demorou 1 hora para fazer um determinado backup, você vai demorar provavelmente algo em torno de 8 horas para fazer o restore dessa mesma informação. Tá bom? No caso da Exagrid, né, eu já recebi seu dado todo, eu já recebi seu dado bruto, já recebi seu dado não otimizado, né, da mesma maneira que o storage convencional faria, tá? Já dedupliquei essa informação, né? Então, conforme a informação chega, ela é deduplicada em paralelo ao recebimento da informação, tá bom? Para não onerar a transferência, tá? E eu tenho a cópia para longa retenção retida em formato deduplicado na área de repositório. Só que, no entanto, eu também tenho, de uma maneira inteligente, né, de uma maneira integrada ao seu software de backup, eu também tenho disponível para você a sua última cópia, né, o seu último set de backup disponível em formato nativo, não deduplicado na landing zone, pronto para fazer restore. O que quer dizer o seguinte, se eu estiver fazendo um restore emergencial, né, se eu estiver fazendo um restore da última cópia do backup que eu fiz, eu não vou requerer nenhum tipo de reidratação para recuperar essa informação. Tá? Então, vamos pensar no seguinte cenário. Imagina que eu fiz o backup dessa noite e hoje, ao longo do dia, eu perdi um sistema importante, por exemplo, o sistema de faturamento da minha empresa. Num equipamento de armazenamento tradicional, né, um equipamento de duplicação tradicional, eu teria que restaurar esse banco de dados a partir da imagem deduplicada. Né? Se eu demorei 1 hora para fazer o backup dessa base de dados, eu vou demorar provavelmente algo em torno de 8 horas para fazer o restore dessa minha base de dados. Com Exagrid, não. Né? Com Exagrid, se a cópia que eu estou restaurando é a cópia da minha última posição de backup, eu tenho ela pronta, disponível em formato nativo, não deduplicado, na landing zone, na área de cache, pronta para fazer restore. Então, se eu demorei 1 hora para fazer backup, eu vou experimentar algo em torno de 1 hora para fazer o restore. Ou seja, o tempo de backup e o tempo de restore, eles são similares. Né? Bom, se eu quiser fazer o restore de uma informação mais antiga, digamos o backup do mês passado, né, de 2 semanas atrás, eu só vou ter essa informação disponível na área de retenção deduplicada. Tá? E aí sim eu vou precisar fazer reidratação. Mas dificilmente, né, um restore mais antigo, ele é por conta de uma emergência. Né? Quando eu perco um sistema, normalmente o que eu quero fazer é voltar à minha última posição. E essa sua última posição, ela está disponível, pronta para fazer restore na landing zone, sem requerer nenhum tipo de reidratação. Tá? Então essa rotação entre o que fica armazenado no repositório e o que fica armazenado na área de cache é feita automaticamente pelo equipamento. Tá? Então você sempre vai ter a sua última cópia disponível em formato nativo, pronta para restore. Bom, um outro aspecto relevante, né, e aqui que tem a ver com a questão de performance também, é a maneira com que nós escalamos a nossa arquitetura. Todos os demais equipamentos do mercado, eles respeitam um tipo de arquitetura conhecido como arquitetura scale-up, ou seja, eu cresço para cima. Como que eu cresço para cima? Né? Eu tenho uma controladora e tudo que eu consigo expandir nesse equipamento é a área de armazenamento. Então, se eu preciso de mais espaço, eu compro mais uma gaveta de disco, coloco nesse equipamento. Se eu preciso de ainda mais espaço, eu compro mais uma gaveta de disco e coloco nesse equipamento. Só que, repare, a controladora é sempre a mesma. A controladora com que eu estou trabalhando é sempre a mesma. Né? Então, ela tem um determinado throughput que aquela controladora consegue entregar. Vai ser sempre o mesmo, independente se estou usando uma gaveta, 2 gavetas, 3 gavetas, 4 gavetas, assim por diante. Tá? O que quer dizer que conforme os meus dados crescem lá na origem, né, a minha janela de backup vai aumentando. Até o ponto em que ela começa a invadir a minha janela de produção. Né? Eu posso chegar ao ponto de que a minha janela de backup começa a invadir a minha janela de produção. Tá? Então, isso é da natureza da arquitetura scale-up. Né? Eu tenho uma única controladora e eu só cresço o armazenamento. No caso da Exagrid, a nossa arquitetura é uma arquitetura scale-out. Tá? Então, é o único equipamento de armazenamento de backup de arquitetura scale-out do mercado. Então, como é que eu cresço esse equipamento? Né? Eu não adiciono gavetas de disco como eu faço na arquitetura scale-up. Eu adiciono nós, né, de processamento. Esses nós, eles têm mais CPU, mais memória, mais interfaces, e também tem discos. Então, ao mesmo tempo que eu expando o armazenamento, eu também expando a performance disponível no meu grid, no meu conjunto.
Tá? Com isso, a gente consegue manter a sua janela de backup previsível, a gente consegue garantir seus SLAs de backup independente do crescimento do dado que você vem experimentar no seu ambiente de produção. Tá? Então, todo o crescimento é dado com a adição de nós, esses nós contém os aspectos de performance e também a área de armazenamento adicional. Tá bom? Então, eu expando a performance conforme eu expando o meu armazenamento. Um grid hexagrid ele pode conter até 32 nós, tá? Independente da quantidade de nós que eu tenha dentro do meu grid, todos os nós eles vão trazer a camada de performance, o tier de performance e o tier de retenção, tá? Então, toda vez que eu adiciono um novo equipamento ao meu ambiente, eu estou simultaneamente adicionando armazenamento e performance, tá bom? Então, isso é gerenciado automaticamente pelo equipamento, né? A disponibilidade da área de performance e da área de retenção, tá bom? Bom, ok, e uma das principais preocupações que o pessoal de segurança tem hoje em dia é com relação a ransomware, né? Ransomware é um tipo de malware, é um tipo de ataque, onde digamos assim, o malware, né? O software ofensor, né? Ou o hacker, eles procuram criptografar seus dados de produção para te pedir um resgate, né? Para te pedir um ransom, te pedir um resgate por aqueles dados. Então, eu invado a sua empresa, criptografo seus dados de produção e te peço para pagar alguma coisa em bitcoins para mim, para que eu libere essas informações novamente. Tá? Muitas empresas têm enfrentado isso recentemente. Né? Bom, a primeira geração de ransomware fazia isso, né? Invadia o seu ambiente, criptografava a sua dados de produção e te pedia o resgate. Só que, no entanto, a taxa de pagamento de resgate era bastante baixa nessa situação, porque boa parte das empresas contavam com backup, né? E elas, ao invés de pagar o resgate, o que elas faziam? Recuperavam o ambiente. Os hackers, né, os atacantes perceberam isso. Né? E o que eles começaram a fazer? Uma segunda geração de ransomware que não só criptografa seus dados de produção, como também ele procura no seu ambiente por dados de backup, então ele conhece o formato de armazenamento dos principais softwares de backup, ele procura no seu ambiente por arquivos de backup e ele apaga esses arquivos. Né? Então, ao fazer isso, ele aumentou ali a taxa de assertividade dele razoavelmente. Né? Não só criptografa seus dados de produção, como também elimina a possibilidade de você recuperar os seus dados sem pagar o resgate. Tá? Só que mesmo assim, né, muitos clientes têm cópias offline, muitos clientes têm cópia em dispositivos que não são tão convencionais, tão simples de ser atacados. E os hackers ainda assim perdiam bastante cliente, né? Digamos, para usar um termo aí, perdiam bastante dos clientes dele, porque eles ainda eram capazes de recuperar o ambiente. Tá? O que eles fizeram? Uma terceira geração de hardware, que é a terceira de ransomware, que é a terceira geração, que é a que está atualmente aí no mercado. Né? Então, ele não só criptografa os dados de produção, pesquisa no seu ambiente por dados de backup para pagar, como também se ele encontrar o seu software de backup, ou seja, se ele tomar propriedade do seu software de backup, ele vai no catálogo do seu software de backup e ele expira as suas imagens. Né? Ao expirar as imagens através do software de backup, aí de fato você tem uma grande dor de cabeça, porque dificilmente você vai conseguir recuperar os seus dados novamente. Tá? Como que a Hexagrid, processualmente falando, como que a Hexagrid ajuda vocês a recuperar os dados, independente do tipo de ataque de ransomware que você recebeu? Tá? Primeira coisa, o primeiro processo, né, na recuperação de um ataque desse é colocar o dispositivo da Hexagrid em modo de recuperação. Tá? Ao colocar em modo de recuperação, o dispositivo rejeita qualquer solicitação de expiração de informação. A segunda coisa é entrar em contato com o nosso suporte técnico. O nosso suporte técnico foi treinado, tá? Ele é especializado, ele foi treinado também para ajudar nossos clientes, inclusive nesse tipo de cenário, tá? E ele vai te apoiar com os demais passos, né? Que são muito simples, né? Eu tenho que determinar quando eu sofri o ataque, então, quando foi que o hacker ou que o ransomware tomou propriedade do meu ambiente e criptografou meus dados. Com base nisso, o suporte vai ajudar vocês a definir qual é a imagem de backup saudável que você tem armazenada, aquela que não está criptografada, aquela que não foi atacada por um ransomware, né? E o suporte vai ajudar vocês a recuperar esse backup através do seu software de backup. Tá? Então, assim, são 5 passos bem simples. Na verdade, a gente sugere, né, que no passo 2 a gente sugere que se ligue para o suporte da Hexagrid, mas não é necessário. Né? Por outro lado, nós estamos aqui, a Hexagrid está aqui para ajudar, ela não tem custo adicional nenhum, né, por pedir nossa ajuda nesse tipo de situação. Tá? O suporte da Hexagrid está pronto, preparado para apoiar nossos clientes nesse tipo de situação. Bom, isso é o aspecto processual da coisa, mas tecnologicamente falando, como que o equipamento da Hexagrid protege você
protege o armazenamento, protege os seus backups contra um ataque de ransomware. Tá? A primeira coisa está relacionada diretamente à questão do nosso armazenamento ser tierizado. Tá? A própria natureza do nosso equipamento, a maneira como ele é construído, né, em 2 tiers, já te dá uma certa proteção. Né? Porque o tier de retenção, o tier de armazenamento por mais longo prazo, ele não é exposto, ele não fica exposto na sua rede, não fica exposto no seu ambiente, tá? E ele não pode ser atacado diretamente. Então, assim, tudo que um atacante consegue atingir é a área de cache, né? A área de recepção de informações, tá? Mas a área de retenção ele não vai conseguir atacar diretamente porque a comunicação com ela é proprietária interna do equipamento. Tá? Com isso, a gente tem um isolamento de dados. Então, a gente tem um isolamento de dados entre o seu ambiente e aquilo que está armazenado no repositório de retenção. Tá? Mas, isso não te protege, né? Apesar disso te proteger contra um ataque, contra a pesquisa de dados de backup e remoção dos dados de backup, isso não te protege contra uma expiração dos dados no catálogo do backup. Né? Então, se um atacante ele toma propriedade do seu software e expira suas imagens de backup dentro do catálogo, isso não te protege contra esse cenário. Como que a Exagrid responde a isso? Tá? Nós estamos trazendo um recurso, né? Nossas últimas versões contam com um recurso chamado Retention Lock. Né? Então, eu tenho um bloqueio de retenção. Tá? Como é que isso funciona? Bom, é uma retenção adicional à retenção do seu software de backup. Então, digamos que você fez um backup, o seu backup ontem, e você pediu para o software de backup reter o dado por um mês. Né? Se hoje você sofreu um ataque de ransomware e esse atacante tomar propriedade do seu software de backup e apagar do catálogo as suas imagens, o seu software vai mandar um comando para o repositório de armazenamento pedindo para remover a informação de lá porque ela já foi expirada. Né? No Exagrid, com o recurso de Retention Lock ativado, você consegue determinar uma retenção, uma garantia de retenção para as informações armazenadas. Digamos que eu tenha configurado lá no Exagrid para uma garantia de retenção de, por exemplo, 5 dias. Né? Então, eu fiz o backup ontem, hoje eu fui atacado, houve um pedido de expiração, o software pediu para o Exagrid para remover o dado de lá, porque já foi expirado, o Exagrid vai olhar e falar, olha, esse dado não tem 5 dias de existência, né? Então eu não posso expirar. O que ele vai fazer? Ele vai segurar o pedido de remoção da informação, né? Segurar o pedido de remoção da informação até dar os 5 dias. Então ele está garantindo que o seu dado vai estar armazenado, independente se o software de backup pedir a remoção do dado. Né? Porque a gente não tem como saber se o pedido que veio do software foi um operador que pediu a remoção da informação ou se foi um ataque, né, que está pedindo a remoção da informação. Então, a gente garante que, no mínimo, por um determinado prazo, qualquer coisa entre 1 e 30 dias, a gente vai guardar a informação independente se o software pedir a remoção ou não. Tá? Com isso, você vai ser capaz de recuperar o seu ambiente, mesmo que seu software de backup tenha sido atacado. Tá? E por isso também que o primeiro passo é colocar o Exagrid em recover mode, em modo de recuperação, porque a partir dali ele não vai aceitar mais nenhum pedido de remoção dos dados. Tá? Então, eu zero o contador. Né? Ele passa a não aceitar nenhum pedido de remoção das informações. Eu garanto que nada vai ser expirado nem naturalmente a partir dali. Tá bom? Bom, quando a gente fala de escalabilidade de performance, tá? O maior grid que é possível construir com os nossos equipamentos é de 32 máquinas. Né? Eu consigo ter 32 nós dentro de um único grid, dentro de um único cluster de armazenamento. Tá? Isso nos dá, tá, 432 teras-hora de performance disponível, bruta, tá? Lembrando que a gente não está levando em consideração aqui nada como deduplicação na origem, nada como deduplicação no servidor de backup, isso aqui é a performance bruta do grid, né? Então, se eu tiver 32 nós do nosso maior modelo, que é o X63000, eu vou ter 432 teras-hora de performance disponível e 4 petas de área de armazenamento. Então, a escalabilidade é brutal, é bem maior do que qualquer outro competidor consegue fornecer, tanto em termos de performance quanto em termos de escalabilidade. Então, você consegue ter uma economia bastante importante aí, né, quando a gente fala quando a gente pensa que a deduplicação é global dentro do cluster como um todo. Tá? Então, se tiver 32 nós trabalhando em conjunto, eles vão trabalhar para me dar performance, a área de armazenamento e ainda por cima da deduplicação vai ser global em todo o grid. Pensando em
compatibilidade, né? Os nossos equipamentos são compatíveis com todos os principais softwares de backup do mercado. Aqui não está a lista completa, né? A lista completa tem quase 30 diferentes softwares de backup e aplicações que a gente suporta, tá? Aqui estão só os principais, então suportamos NetBackup, BackupExec, Vim, HP Data Protector, Dell Network, TSM, ArcServer, Commvault, ou seja, suportamos todos os principais softwares de backup armazenando dentro do nosso grid. E, além disso, a gente também suporta que algumas aplicações façam backup diretamente para equipamentos sem necessidade do software. Então, se você não quiser usar o seu software de backup para fazer backup do Oracle, por exemplo, você não é obrigado a utilizar. Você pode utilizar o RMAN, que é o Recovery Manager, que é o utilitário de backup do Oracle, diretamente para dentro do equipamento. A mesma coisa vale para SQL, tá? Então, você consegue ter esse backup diretamente e, de repente, até economizar no licenciamento do seu software de backup. Tá? Bom, pensando em disaster cover, a gente suporta a replicação por uma nuvem privada. A nuvem privada é só um nome mais bonito para o segundo data center, né? O seu segundo data center. Tá? Então, eu tenho o meu data center secundário, eu posso ter um Exagrid lá e eu posso replicar para esse data center secundário unidirecional ou bidirecional. A gente também suporta cloud híbrida, né, que basicamente é um provedor de serviço para onde você pode replicar os dados como provedor de serviço. E a gente também suporta a nuvem pública, né? Então, no caso da Amazon, por exemplo, a gente pode ter replicação do seu armazenamento, né, do Exagrid para a Amazon, por exemplo, tá bom? Em termos de arquiteturas de replicação, a gente suporta a replicação unidirecional, bidirecional, em cascata, tá? Então, a gente suporta todos os principais modelos de replicação do mercado. Então, assim, unidirecional, bidirecional, em cascata ou multi-target, né? Uma origem em vários destinos. A gente suporta todos esses diferentes tipos de replicação dentro da nossa arquitetura. Tá? E você pode ter até 16 grids, né? Até 16 conjuntos hexagrids, e eles sendo gerenciados através de uma única interface. Tá? Então, o gerenciamento do hexagrid é através de uma interface gráfica web, né? Uma console gráfica web, e eu posso ter até 16 grids interconectados, replicando entre si, sendo gerenciados por uma única interface, através de um único ponto. Vou passar um pouquinho pelos principais softwares de backup, né? Eu não tenho aqui todos os 30 softwares que a gente suporta, mas eu vou passar um pouquinho pelos principais aí do mercado para a gente ver alguns outros diferenciais, tá? Então, quando a gente fala de Commvault, tá? O nosso repositório de armazenamento é o único do mercado que permite que você opte por manter a deduplicação da Commvault habilitada ou desabilitada. Qualquer outro equipamento de armazenamento de backup do mercado vai exigir que você desligue a deduplicação da Commvault. No nosso caso, a gente tem compatibilidade com a deduplicação da Commvault, a gente tem um string handler, a gente compreende os dados enviados já deduplicados pela Commvault, então o nosso cliente ele pode optar por manter a deduplicação da Commvault habilitada ou desligada. Né? Então ele pode ter esses dois cenários, inclusive mesclados dentro do grid. Tá? E independente se a deduplicação da Commvault está habilitada ou não, a gente vai reduzir ainda mais o dado já deduplicado pelo Commvault. O nosso algoritmo de deduplicação, ele consegue reduzir normalmente em até 3 vezes mais aquilo que a Commvault já reduziu. Né? Então, se a Commvault conseguiu te entregar uma deduplicação de 7:1, e eu consegui entregar uma deduplicação de 3:1, significa que no total você está tendo 21:1 de eficiência total de armazenamento. Tá? E por que isso acontece? Porque a nossa deduplicação ela é bem diferente dos demais modelos de deduplicação do mercado. Né? Então, todos os demais fornecedores trabalham com deduplicação por bloco, de tamanho fixo ou variável, ou segmentos de tamanho fixo ou variável. No nosso caso, a nossa deduplicação é dada em bytes. Tá? Então, por mais que eu receba o dado pré-deduplicado em segmento ou em bloco, eu consigo também ainda processar e deduplicar ele mais, porque a nossa deduplicação é feita em bytes, né? Que é um nível de granularidade bastante superior a blocos ou segmentos. Tá bom? E é compatível, né? No caso da Commvault, como a gente é compatível com a deduplicação do software, você não perde nenhum recurso do software. Por exemplo, o Dash Full, que é o full sintético da Commvault, ele é dependente da deduplicação do software. Então, se você desligar a deduplicação do software, você perde a possibilidade de fazer full sintético. No nosso caso, como a gente tolera a deduplicação da Commvault, como a gente consegue trabalhar com a deduplicação da Commvault também, o nosso cliente ele pode se valer do full sintético. Entre outras coisas, da deduplicação na origem e coisas desse tipo. Tá? Se o nosso cliente quiser se valer desses recursos, ele não fica preso, né, numa arquitetura que não é compatível com isso. Nossa arquitetura é compatível com as duas, com os dois cenários, da deduplicação da Commvault habilitada ou desabilitada.
Mesma coisa vale para a Vim, né? Com a Vim também a gente é integrado também com a deduplicação da Vim, então o nosso cliente ele pode optar por manter a deduplicação da Vim funcionando ou não, tá bom? Independente do cenário, a gente também consegue deduplicar os dados trazidos pelo Vim, estejam eles deduplicados ou não, previamente deduplicados ou não, e a gente consegue também otimizar eles adicionalmente. Então, se o Vim conseguiu te entregar, por exemplo, 3:1, e eu consigo fazer algo como, por exemplo, 6:1 em cima disso, a gente está falando de uma eficiência total de 18:1 de armazenamento. Tá? Além disso, no caso da Vim, a gente tem uma parceria muito forte, né, entre as duas empresas. Existe um desenvolvimento a 4 mãos. Tá? E a gente tem o Data Mover da Vim dentro do nosso equipamento. O que quer dizer que cada nó do seu repositório de armazenamento, cada nó do Exagrid, ele se transforma na prática num backup server, num media server do seu ambiente de backup Vim. Tá? Então, isso reduz, além de tudo, ainda reduz a sua infraestrutura total aí do software de backup. Você não precisa mais ter os data movers externos ao equipamento. Tudo que você vai ter externo é o catálogo do backup e o seu proxy, e os proxies para fazer a conexão entre a sua infraestrutura e o data mover. Tá? Mas todo aquilo que consome mais memória, CPU, armazenamento, enfim, que é o data mover, que efetivamente trabalha dentro da arquitetura, ele pode ser internalizado dentro do grid da Exagrid. Tá bom? Além disso, é compatível com todas as funções do Vim, inclusive full sintético. E falando de full sintético, uma parte importante disso é que isso acontece dentro do nosso equipamento. Então, eu não tenho que ter área de staging, não tenho que ter nenhuma movimentação de dados para poder fazer isso. Né? Então, permite que você utilize full sintético direto dentro do equipamento. Tá bom? Bom, com Veritas, né? Então, Veritas Net Backup ou Backup Exec, nós somos compatíveis com o protocolo OST, né? Então, a Veritas tem um protocolo específico para integração com o armazenamento de terceiros, chama-se OST, Open Storage Technology. Nós somos compatíveis com o protocolo OST, estamos na matriz de compatibilidade, e nós somos um dos únicos homologados para todas as funções do protocolo OST. Então, assim, quando você olha a matriz da Veritas de repositórios do tipo OST, você tem vários fornecedores ali e só tem 2 fornecedores no mercado, além da própria Veritas, só tem 2 fornecedores do backup do mercado que são compatíveis com todas as funções do OST. Um deles é Exagrid, então nós somos compatíveis com Auto Image Replication, o famoso WARE, Optimize Duplication, com recuperação granular, Instant Recover, enfim, nós somos compatíveis com todas as funções que o protocolo OST disponibiliza. Então, um cliente Veritas, um cliente NetBackup, Backup Exec que queira utilizar Exagrid como repositório, não vai perder nenhuma função do protocolo OST. Além disso, ele vai ganhar mais performance, né, porque ele vai ter a landing zone lá para trabalhar ele vai ter lá a landing zone para proporcionar performance nos backups e restores dele, tá? E ele vai ter uma eficiência de deduplicação mais interessante do que a que o software sozinho consegue entregar, tá? Então a gente consegue trabalhar com os softwares da Veritas também muito bem, perfeito? Bom, com Oracle, né? Então assim, os nossos clientes eles podem optar por fazer backup da base de dados Oracle deles diretamente para o equipamento ou através do software de backup. Se ele decidir fazer diretamente do banco de dados para o repositório de armazenamento, tá? Nós somos compatíveis com a RMAN, tá? Com todas as funções da RMAN, inclusive com a RMAN Channels, que é um load balancer interno do banco de dados, né? Então a gente pode agregar todo o grid dentro do RMAN Channels e o RMAN vai fazer a distribuição de carga para utilizar a performance o melhor possível. Tá? Além disso, nós somos compatíveis também com o failover, né, o failover de canais do RMAN. Né? Isso é interessante a gente comentar porque não é toda a solução de backup ou de armazenamento que é compatível com esse recurso. Tá? O que isso proporciona para a gente? Na eventualidade de falha de um canal, né, ou na eventualidade de falha de comunicação com, por exemplo, com um nó do grid, tá? O Oracle ele entende isso e ele redireciona esses canais para os demais nós. Eu não preciso reiniciar meu backup inteiro. Né? Eu reinicio só aqueles canais que falharam. Tá? Então, isso evita que a gente perca o backup por conta de uma falha de comunicação. Tá bom? Então, nós somos compatíveis com todos os recursos do RMAN, inclusive com a parte de failover. Bom, quando a gente olha para uma infraestrutura de armazenamento, uma infraestrutura de backup, né, geralmente a gente tem algo como 1/3 do custo dessa infraestrutura está associado ao software de backup em si. Tá? Uma outra parte, os outros 2/3 estão associados ao armazenamento do backup em si. O que eu estou usando para armazenar? Né? Os stores que eu estou utilizando, os robôs que eu estou utilizando, assim por diante. Tá bom? Quando a gente olha para os nossos competidores, os nossos competidores utilizando outros equipamentos de armazenamento de backup, tá? Eles não reduzem esse custo total de propriedade.
Perfeito. No caso da Exagrid, por algumas razões que eu já comentei. Nossa arquitetura scale out, né? Você pode crescer sob demanda, conforme a necessidade. Além do que você soma controladores, você não precisa ter uma controladora gigantesca, né, adquirida upfront para poder endereçar seus dados pelos próximos anos. Você pode ir crescendo sob demanda. Além disso, o fato de que a gente não tem end of support life, tá? Reduz isso bastante, reduz esse custo de propriedade de uma maneira bastante importante, tá? Bom, falando em não ter end of support life, né, a Exagrid é a única no mercado que proporciona isso para os clientes, tá bom? Então, assim, em nenhum momento a Exagrid vai chegar para vocês e falar assim, olha, a partir daqui a 6 meses eu não suporto mais o equipamento que você adquiriu, você precisa comprar um equipamento novo para poder te dar suporte. Tá? A Exagrid suporta os equipamentos tão longo quanto os clientes estiverem utilizando. Então, se você tiver um equipamento adquirido, por exemplo, há 6, 7, 8 anos atrás, e estiver utilizando ele ainda, você pode continuar pagando a manutenção dele, a gente vai suportar o hardware, suportar o código também desse equipamento, tá bom? Além do que ele pode ser mesclado com equipamentos mais novos, dentro do mesmo grid, tá? Então, a gente tem clientes que têm equipamentos adquiridos há 9 anos atrás e que até hoje compram novos equipamentos para crescer a infraestrutura e adicionam dentro do mesmo grid desse equipamento mais antigo. Então, a gente não tem end of support life, tá? Também não tem licença de suporte estendido, não tem nada disso, né? Você vai utilizar os nossos equipamentos por tão longo quanto eles estiverem atendendo às suas necessidades. Bom, outra coisa é que você não precisa fazer guesswork, né? Não precisa ficar fazendo futurologia ao adquirir Exagrid. Por ser uma arquitetura scale out, você consegue ir crescendo sob demanda. Você não precisa especificar uma controladora upfront, uma controladora no momento inicial, né? Imaginando como o seu dado vai crescer nos próximos 3, 4, 5 anos. A gente pode, obviamente, fazer um sizing para 3, 4, 5 anos, te dar uma noção de como a sua infraestrutura estaria dali a 3, 4, 5 anos, mas, no entanto, você consegue ir comprando esses nós de maneira granular, crescendo sob demanda conforme aquela previsão que foi feita se materialize ou não, tá bom? Uma outra coisa que a gente proporciona também é que não existe forklift upgrade. Forklift upgrade é o termo para dizer o seguinte, né? Se eu preciso de mais performance no meu equipamento, se eu tenho um equipamento do tipo scale out e scale up, a única maneira de eu fazer isso é pegar esse equipamento que eu tenho, jogo fora e compro um novo maior, né? No nosso caso, isso não acontece. Você pode ir adquirindo novos nós e crescendo a performance sob demanda, tá? Então, você não teria que trocar nossos equipamentos nem por uma questão de necessidade de performance maior. Tá? Bom, além disso, a gente também tem uma garantia de preço. Tá? Então, a gente garante o preço negociado por até 5 anos. Né? Essa garantia é dada no valor do produto negociado em dólar. Tá? Então, por mais que você faça um sizing para 5 anos, você não precisa adquirir todos os equipamentos necessários para os próximos 5 anos de uma vez, né? Porque a gente garante o preço dele. A gente garante o preço dos equipamentos por 5 anos. Tá? Garantia dada em dólar, no preço do equipamento em dólar. Nós temos hoje 9 modelos no nosso portfólio, então nós temos equipamentos que vão de 6 teras úteis até 126 teras úteis, tá? E que proporcionam performances aí de até 13,5 terabytes por hora por nó, né? Então, isso aqui são equipamentos individuais, eu posso compor isso dentro de um mesmo grid, dentro do mesmo conjunto, tá? Então, esse é o que eu comentei lá no gráfico. Se eu tiver 32 equipamentos do modelo X63000 trabalhando em conjunto, eu vou ter 4 petas de área de disco, área útil de disco, para fazer o armazenamento dos meus dados, e eu vou ter 432 teras por hora de performance disponível para receber os backups e fazer os restores. Tá? Então, assim, a escalabilidade, tanto em termos de volume de armazenamento, quanto em termos de performance, ela é muito superior ao que a concorrência pode sequer imaginar. Tá bom? E a gente pode ainda mesclar diferentes modelos dentro do mesmo grid. Então, poderia começar o meu grid com o X63000, por exemplo, e depois crescer ele com o X40000. Não tem problema nenhum, eu posso mesclar modelos dentro do mesmo grid. Tá? Então, você não fica preso àquele modelo que você originalmente adquiriu quando começou a construir o grid da Exagrid. Sobre a empresa, né? A empresa de 2002, então a gente tem aí algo como quase 18 anos de mercado, tá? O nosso foco, né? A nossa única oferta, o nosso único produto ao longo desses 18 anos são esses equipamentos de armazenamento de backup, ou seja, a gente é 100% dedicado a desenvolver essa tecnologia, desenvolver essa oferta, essa tecnologia. Nós temos muitos prêmios, muitos reconhecimentos da indústria, então, premiações do Gartner, do IDC, do Computing Awards, do Storage Network Awards e assim por diante, tá? Então, melhor hardware de backup do ano, melhor appliance de backup do ano, melhor
appliance do ano e assim por diante. A gente tem uma série a gente tem uma série de diferentes premiações. Só o ano passado, em 2019, nós recebemos 3 premiações da indústria, tá? Em 2018 também foram outras 3, então a gente tem um histórico de premiações muito bacana, de reconhecimento da indústria muito bacana. Nós temos mais de 15 mil equipamentos instalados ao redor do mundo, tá? Então, hoje nós temos mais de 15 mil equipamentos instalados e temos aí suporte a nível mundial, tá? Bom, a satisfação dos nossos clientes, né, medida pelo NPS. O NPS é uma métrica de satisfação, tá? Ele busca medir, né, o quão propenso é o seu cliente em sugerir o seu produto ou serviço para um terceiro, né? Eu diria que a melhor tipo de propaganda que você pode ter é o seu cliente falar bem de você, né? Essa métrica vai de menos 100 a mais 100, tá? A nota da Exagrid é 73. Tá? Ela é muito superior a todos os demais fornecedores de backup, tanto software quanto hardware dessa indústria, né? Então, assim, todos os demais fornecedores de backup, eles estão transitando numa satisfação entre menos 25 e mais 10, né? Então, eles estão trafegando aqui nessa região amarela, tá? O da Exagrid é o maior da indústria de backup, tanto hardware quanto software, só é comparável ao Net Promoter Score da Veeam, né, que também é 73, tá bom? Então, todos os demais fornecedores estão trafegando aqui embaixo, tá bom? Isso se deve muito aos nossos diferenciais, tanto tecnológicos quanto de relacionamento com o cliente. E aí, recapitulando, né? Foco em performance, não só a gente foca na redução de custos de armazenamento, mas como também foca em performance, né? Então, isso é um diferencial, ninguém mais tem essa abordagem. A nossa arquitetura scale-out, né, que permite que você cresça sob demanda, que você invista sob demanda e também aumente a performance do seu ambiente, conforme seus dados aumentem, tá? O nosso serviço de suporte, ele não conta com nível 1 de atendimento, tá? Na Exagrid não existe fila de atendimento, não existe nível 1 de atendimento. Todos os nossos clientes, eles são associados a um engenheiro de suporte, tá? Então, eu tenho um engenheiro de suporte associado ao cliente. Quando o cliente tem uma necessidade, ele liga diretamente para o engenheiro de suporte que está associado para ele, ou manda um e-mail diretamente para o engenheiro de suporte que está associado para ele, né? E esse engenheiro é responsável pelo atendimento. Esse engenheiro é minimamente nível 2, tá? E ele conhece tanto do nosso produto, tanto do nosso equipamento, como ele conhece também do software de backup. Então, quando a gente vende um projeto, a gente diz dentro da Exagrid, olha, esses equipamentos foram adquiridos por essa empresa e ela utiliza esse software de backup. Então, a gente vai procurar associar um engenheiro de suporte que conheça também do software de backup. Então, ele pode apoiar o cliente, né, nas duas frentes, tanto no software quanto com os equipamentos, né? Questões de integração, melhores práticas, dicas de como usar melhor, assim por diante, tá bom? E a gente tem um custo de propriedade muito inferior ao que os outros conseguem proporcionar, né? Entre várias razões, né? O fato da gente ter uma arquitetura scale-out, que permite que você cresça sob demanda, não tem que fazer um investimento inicial tão alto, tá? Além disso, nós não temos end of support life, ou seja, você não tem que trocar os seus equipamentos a cada 4, 5, 6 anos, né? Como os demais fornecedores exigem, tá bom? Então, tem vários aspectos aí que fazem com que o custo de propriedade seja bastante reduzido ao adquirir Exagrid versus as alternativas, tá? Aqui tem alguns dos nossos clientes. Então, a gente tem clientes de todos os diferentes segmentos da indústria, tá? De todos os tamanhos, tá bom? Então, aqui tem alguns deles. No nosso portal, a gente tem mais de 330 casos de sucesso publicados. Então, acessando o exagrid.com, na parte de casos de sucesso, você vai encontrar mais de 370 casos de sucesso publicados e escritos lá, que são as histórias dos nossos clientes. Aqui tem alguns deles, né, alguns desses clientes. O nosso maior case no mundo, o nosso maior cliente no mundo, é uma empresa da SAP que chama Concur, né? Então, Concur é uma empresa da SAP, é um dos módulos da SAP, na verdade. Ele faz toda a parte de gestão de despesas corporativas. Tá? E o Concur, ele tem 4 petas de Exagrid nos Estados Unidos e 1 peta de Exagrid na França, tá? Nosso maior cliente hoje no mercado. Também temos órgãos de segurança, né? Órgãos de segurança do governo americano aí como clientes nossos. E isso é interessante porque eu tenho 15 anos de mercado, né? 15 anos trabalhando nessa indústria, e eu nunca vi uma coleção como essa de clientes e órgãos de segurança, porque eles são muito estritos com relação ao que eles estão adquirindo, né? Por vários aspectos, inclusive por segurança, tá? E aí eu tenho um outro aspecto de segurança que eu acabei não comentando quando estava falando de ransomware. A nossa criptografia, ela é a única do mercado que é baseada em hardware.
tá? Então, nossa criptografia é baseada em hardware, não é baseada em software, como todas as demais alternativas. Por que isso é importante, tá? Porque, primeiro, a gente tem uma certificação de segurança, uma certificação uma certificação da nossa criptografia, que é o que é exigido por esses organismos de segurança americanos, e, por outro lado, também a gente não tem impacto de performance. Então, utilizar a criptografia nos nossos equipamentos não gera nenhum ônus, né, em termos de performance, tanto para backup quanto para restore. Tá? Então, você pode utilizar em todo o conteúdo do armazenamento sem se preocupar com impactos de performance por conta da criptografia, já que ela é baseada em hardware. Aqui a gente tem alguns clientes que escolheram, né, Exagrid contra uma alternativa da concorrência, né? Então, assim, esses clientes compararam os dois produtos, compararam o nosso produto e o produto da concorrência, e eles chegaram à conclusão, né, de que é mais barato, né, e é mais performático. Basicamente isso, né? Mais barato e é mais performático. Aqui a gente tem alguns clientes que trocaram, né, o equipamento da concorrência pelo nosso equipamento, e as razões são as mesmas, né? É mais barato, é mais performático e, nesse caso específico, é bem interessante, ele diz aqui, ó, meu equipamento já estava cheio, né, já estava sem espaço e já estava no fim de vida, né? Então, a gente tem um terceiro aspecto aqui, né? É mais em conta, é mais performático e não tem fim de vida, não tem end of life, o que quer dizer que eu não sou obrigado a trocar equipamento a cada 4, 5, 6, 7 anos, né? Como acontece com a concorrência. Tá? Bom, e agora eu fico à disposição, né, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento a fazer. Legal, Rafa, obrigado. Se alguém tiver perguntas... Obrigada, Rafael. Obrigada pela apresentação. Foi fantástico. O conteúdo, a solução é excelente. Muito bom. Se alguém tiver perguntas aí, que vocês falaram no microfone, ou colocar no chat, fique à vontade. Temos alguns minutinhos aí. Enquanto isso, se alguém quiser, se alguém quiser mais informações, tem o nosso site na internet, excelente.com. Lá a gente tem uma área de recursos, onde a gente coloca informações técnicas e alguns documentos bem detalhados sobre a tecnologia, sobre o assunto de aplicação que a gente abordou. E, além disso, a gente tem todos esses casos, esses mais de 370 casos aí no mundo, de clientes de vários segmentos, várias soluções, enfim, a gente trabalha com os mais diversos softwares, tá? Com todos disponíveis para baixar. Você pode filtrar lá por uma área específica, por uma solução específica, ou fazer contato com a gente vai ter o maior prazer em olhar o seu ambiente, falar dos detalhes, fazer um estudo de como ficaria a nossa solução para cada ambiente, tá? Bom, se não tem perguntas, volto para esse link aí para a gente finalizar esse webinar. Acho que não ter perguntas é sinal de que a apresentação foi muito completa e esclareceu todos os pontos abordados. Eu agradeço a presença de todos, ficamos à disposição aí para conduzir os próximos passos. Obrigada a toda a equipe da Exagrid, da Starlink e a todos os clientes presentes. Obrigada.